No Saber Direito, o tema é o direito previdenciário. Você vai conhecer em detalhes as novas regras da Previdência no Brasil, como ficam o tempo de contribuição e idade para aposentar, o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria especial e muito mais. As aulas são com a professora Ana Carolina Tietz. Bem-vindos ao Supremo Tribunal Federal, à TV Justiça. Este é o programa Saber Direito e nesta semana o tema será Direito Previdenciário. Abordaremos na primeira aula um histórico sobre a Seguridade Social, brevemente, e falaremos sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Em seguida, na segunda aula, falaremos sobre as aposentadorias programadas ou voluntárias. Na terceira aula, falaremos sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Em seguida, na quarta aula, falaremos sobre os benefícios por incapacidade. E na quinta e última aula, falaremos sobre a proteção aos dependentes dos segurados do regime geral da Previdência Social. Falaremos sobre a pensão por morte e o auxílio reclusão. Meu nome é Ana Carolina Tietz, sou da carreira dos analistas do Seguro Social, sou diretora de Relações Institucionais da Associação Nacional dos Membros da Carreira do Seguro Social, a ANACS, mestranda em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, tenho especialização em Direito Civil e Processual Civil, graduando em Biomedicina e auditora na Auditoria Regional do INSS em Brasília. Começando, vamos falar brevemente sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social, como conhecemos hoje, é um sistema baseado em 3 tripés: a saúde, a assistência social e a previdência social. Alguns benefícios da Seguridade Social exigem filiação e contribuições do segurado. São benefícios previdenciários. Os benefícios de prestação na área da saúde e da assistência social não exigem contribuição nem filiação dos cidadãos. Mas isso decorre de uma evolução histórica, um processo de conquistas. Na Alemanha, o direito da Seguridade Social propriamente surgiu a partir do século XVIII. Na Alemanha, o chanceler Otto von Bismarck criou um sistema de natureza de seguro, o seguro social. As pessoas, os trabalhadores e as empresas contribuíam para o fundo para cobrir riscos sociais destes trabalhadores e dependentes, como a aposentadoria, a pensão por morte. Depois da Segunda Guerra Mundial, já com base nas ideias de John Keynes, do economista John Keynes, começou a se desenvolver a ideia de seguridade social, com uma intervenção do Estado para que houvesse uma maior distribuição da renda nacional, uma preocupação com a diminuição das desigualdades sociais. Por volta da década de 40, o inglês William Beveridge estudou todo o sistema de previdência inglês e a partir daí é que surgiu mesmo a ideia que hoje permeia todo o nosso sistema previdenciário, de solidariedade social, como nós conhecemos hoje. Ou seja, tanto os trabalhadores como os empregadores e o Estado passaram a contribuir para um sistema que não protegia mais apenas os trabalhadores e seus familiares, mas a todos que necessitarem. Então, por isso que nós temos no Brasil hoje, a partir da Constituição, um sistema de seguridade social que prevê uma proteção social, uma seguridade social, a proteção social a todos que dela necessitarem. Toda pessoa no território nacional que precisar de uma assistência médica pode procurar e ter acesso gratuitamente. Toda pessoa que realmente necessitar, por uma questão de dificuldade, extrema dificuldade financeira, ou como nós veremos daqui a pouquinho, uma situação de miserabilidade, precisarem de uma ajuda, estarão protegidas por benefícios assistenciais. E tanto os trabalhadores como os dependentes dos trabalhadores,
ou até mesmo as pessoas que não oferem renda decorrente de um trabalho, mas que se filiam ao regime de previdência e contribuem, também ficam protegidos com benefícios previdenciários, que cobrem riscos sociais. Hoje nós vamos falar sobre o benefício assistencial da Lei Orgânica da Assistência Social. Nós temos o BPC-LOAS, nós chamamos de Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Por isso, o benefício é chamado de BPC-LOAS. Este benefício está previsto na Constituição Federal, que trata da Seguridade Social entre os artigos 194 e 204. E está previsto que a assistência social tem alguns objetivos a atingir. É a proteção às crianças, à maternidade, à família e aos idosos, a integração das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e à vida em sociedade, a readaptação de pessoas por meio da reabilitação profissional, habilitação e reabilitação profissional para o mercado de trabalho. E também está previsto expressamente um benefício no valor de um salário mínimo para os idosos e as pessoas com deficiência que não puderem prover sua própria subsistência ou tê-la provida pelos seus familiares. Bom, aqui nós já temos dois conceitos importantes. A questão da miserabilidade, essa situação de grande dificuldade financeira que faz com que a pessoa não tenha como prover sua própria subsistência pelo trabalho, nem tê-la provida por sua família. E o conceito de família. Quem compõe esse grupo familiar? A Lei Orgânica da Assistência Social, no ano de 1993, estabeleceu um critério objetivo para aferir esta miserabilidade. Dizia a lei que a pessoa teria que ter uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Vamos usar nos nossos exemplos números redondos para facilitar. Então, a partir de 1993, a pessoa em grande dificuldade financeira, que não podia trabalhar para o próprio sustento, que solicitava um benefício assistencial, a pessoa idosa a partir de 65 anos ou a pessoa com deficiência, solicitava esse benefício de prestação continuada no INSS, que é a autarquia federal que administra esse benefício assistencial, e o servidor analisava, fazia o cálculo, somava todos os rendimentos do grupo familiar, das pessoas que compunham esse grupo familiar, e dividia pelo número de pessoas deste grupo familiar. Então, era feita esta média aritmética simples da renda de todo o grupo familiar. Dividiu pelo número de pessoas do grupo familiar, tinha que ser abaixo de 1/4 do salário mínimo. Não podia ser nem igual, tinha que ser inferior. Tá? Esse conceito perdurou até agora, esse ano, de acordo com o entendimento do INSS, e nós já vamos verificar. Bom, apurado que a pessoa tinha uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo, idoso a partir de 65 anos, homem ou mulher, 65 anos, ou a pessoa com deficiência, então ela tinha direito a esse benefício de prestação continuada, que dura enquanto perdurarem essas condições que deram ensejo à concessão do benefício. Se a pessoa superar essas condições, o benefício é suspenso. Bom, houve muita judicialização. A princípio, em 1998, o Supremo Tribunal Federal entendeu que este dispositivo, que estabelecia esse critério objetivo na aferição da renda per capita, era constitucional, tá? Em 1998. Mas em 2013, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de dois recursos extraordinários, sem repercussão geral, decidiu que esse critério, esse dispositivo, é materialmente inconstitucional, porque o Estado não atualizava esse cálculo, continuava inferior a 1/4 do salário mínimo. E a pessoa, na verdade, não tinha nem condições, não eram ofertados instrumentos para que ela pudesse comprovar na via administrativa a sua condição de miserabilidade, que a lei exige,
a não ser esse critério objetivo. Era simplesmente um cálculo matemático. Enquadrou? Recebe benefício. Se for renda per capita igual ou superior a 1/4 do salário mínimo, não tinha direito. Não havia um outro mecanismo de aferir essa miserabilidade. Então, o STF julgou inconstitucional e desde 2013, mas já antes, desde 2009, o STJ já tinha decidido com repercussão geral que o segurado, na verdade, a pessoa idosa a partir de 65 anos ou com deficiência, que possuísse uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, então nós presumiríamos que essa pessoa estaria numa condição de miserabilidade. Mas a pessoa poderia fazer uma prova, caso essa renda per capita fosse igual ou superior a 1/4 do salário mínimo, teria que ser ofertado outras formas para que essa pessoa pudesse comprovar esse estado de miserabilidade. E aí, em 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sem repercussão geral, que esse cálculo, esse critério objetivo era inconstitucional. Bom, então, a partir de 2 de abril de 2020, a LOAS foi alterada para permitir que esse benefício, que essa renda per capita, essa renda per capita poderia ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso a partir de 2 de abril de 2020. Só que em 2016 nós tivemos uma ação civil pública que determinava que fossem excluídos deste cálculo da renda per capita todos os gastos decorrentes diretamente da deficiência ou da idade avançada. Por exemplo, se a pessoa necessitasse de medicamentos, se a pessoa precisa de medicamentos, precisa de fraldas, alimentação especial, que não são fornecidas pelo Estado, né, diante da negativa do Estado no fornecimento, esse gasto deve ser descontado do cálculo da renda per capita. Isso em decorrência de uma ação civil pública com efeitos nacionais. Então, a partir de 2 de abril de 2020, a LOAS foi alterada para prever, e olhem só, que até 31 de dezembro de 2020, esse critério objetivo, estabelece que a renda per capita pode ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí o benefício pode ser concedido. Só não será concedido se for superior a 1/4. E ainda assim, sendo superior a 1/4 do salário mínimo, nós temos que aplicar a ação civil pública. Descontar os gastos com medicamentos, com alimentação especial, com fraldas que não são fornecidas pelo Estado. Outra alteração importante que aconteceu agora a partir de 2 de abril de 2020, e prestem muita atenção. O Estatuto do Idoso já previa que, se um idoso requer um benefício assistencial ao idoso e já houver no grupo familiar um outro idoso recebendo um benefício assistencial ao idoso, o valor deste segundo benefício não integra o cálculo da renda per capita deste novo pedido. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade por omissão parcial desse dispositivo porque não previu, nesta hipótese de um pedido de benefício assistencial por um idoso, que outro benefício da pessoa com deficiência também no valor de um salário mínimo não seja computado para fins do cálculo da renda per capita nesse novo pedido do PPC pelo idoso. Bom, agora, em 2020, 2 de abril, depois de muitas judicializações, houve uma alteração na Lei Orgânica da Assistência Social para permitir, que diz que toda vez que uma pessoa a partir de 65 anos de idade ou uma pessoa com deficiência requer um benefício assistencial no valor de um salário mínimo e já houver outro idoso ou outra pessoa com deficiência neste mesmo grupo familiar que receba um benefício
de prestação continuada, BPC-LOAS, tanto ao idoso como ao deficiente, ou um benefício previdenciário de até um salário mínimo. Este outro benefício também não poderá ser computado para fins de cálculo da renda per capita, neste pedido, tanto do benefício assistencial ao idoso quanto à pessoa com deficiência. Caso a pessoa que tenha solicitado esse benefício assistencial antes de 2 de abril de 2020, ou seja, se essa pessoa solicitou o benefício até 1º de abril de 2020 e possuía uma renda per capita, considerando o outro benefício, tanto de uma pessoa com deficiência ou de uma pessoa idosa, pode solicitar a alteração da data de entrada do requerimento administrativo, ou seja, daquele requerimento protocolado lá no INSS. Assim, será aplicada essa nova regra para desconsiderar outro benefício assistencial ou previdenciário no valor de até um salário mínimo. É importante entender agora como é feita a análise dessa deficiência. A pessoa com deficiência aqui é aquela pessoa com impedimento de longo prazo. O que é esse impedimento de longo prazo? O impedimento de longo prazo leva em consideração não só uma avaliação médica do interessado, mas é uma avaliação biopsicossocial. Esta avaliação, de acordo com a redação atual, leva em consideração a existência de uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, em conjunto com barreiras, uma ou mais barreiras, não necessariamente barreiras no plural, uma ou mais barreiras. Essa conjunção da deficiência física, mental, intelectual, sensorial e essas barreiras do dia a dia impedem ou dificultam que essa pessoa com deficiência se integre à sociedade, atue participe efetivamente da sociedade e exerça seus direitos fundamentais. O conceito de deficiência sofreu uma grande alteração a partir de 2011. Até 2011, a pessoa passava por uma avaliação que ia identificar se a pessoa estava incapacitada para o trabalho e para a vida independente. Desde a Convenção de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência, até o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve uma grande alteração desse conceito. Não é mais analisado se a pessoa está incapaz para o trabalho ou para a vida independente, porque a pessoa pode trabalhar. Nós vamos ver daqui a pouquinho que mesmo a pessoa com deficiência pode não estar incapacitada. Ela pode ser deficiente e não estar incapacitada para o trabalho. Tanto que a pessoa com deficiência pode acumular renda oriunda de um contrato de aprendizagem com a renda do BPC-LOAS ao deficiente durante 2 anos, até 2 anos. A partir de 2 anos, o benefício deve ser suspenso, se for o caso, porque a pessoa com deficiência no contrato de aprendizagem não tem aquela limitação até os 24 anos. Pode passar dos 24 anos de idade e o contrato pode ter duração superior a 2 anos. Então, a pessoa com deficiência pode trabalhar durante vários anos num contrato de aprendizagem e, durante 2 anos, ela pode acumular o BPC-LOAS. Benefício, depois, a partir de 2 anos, deve ser suspenso e pode ser restabelecido se a pessoa deixar de exercer, se romper esse vínculo, esse contrato de aprendizagem. Então, voltando, aquele impedimento de longo prazo deve se dar por, no mínimo, 2 anos. O segurado vai passar por uma avaliação no INSS, o segurado não, o interessado, porque não depende de contribuição, passará por uma avaliação biopsicossocial por médico e assistente social. É uma avaliação conjunta. Biopsicossocial realizada por um médico e um assistente social, justamente porque será necessário verificar, por entrevistas com o próprio segurado ou familiares, essas barreiras do dia a dia. Por exemplo, deve ser levado em consideração aquela pessoa que tem uma dificuldade de locomoção e mora numa região afastada, que não tem muita dificuldade para alcançar um transporte público. Tudo o que
possa dificultar, tudo que dificulte ou possa impedir que essa pessoa com deficiência realize, exercite seus direitos fundamentais, será levado em consideração para a determinação da existência ou não da deficiência. Nós vimos que a pessoa com deficiência pode acumular com o contrato de aprendizagem, pode acumular a renda do BPC-LOAS com a renda oriunda de um contrato de aprendizado por até 2 anos. Agora, se essa pessoa com deficiência exercer outra atividade remunerada, aí o benefício será suspenso. Outra coisa muito importante, um requisito muito importante deste benefício é o cadastro desse interessado no CadÚnico, aquele cadastro para programas sociais do governo federal. É muito importante saber que todas as famílias com uma renda total, mensal, de até 3 salários mínimos, precisam estar cadastradas neste programa, neste cadastro único, utilizado tanto por estados, municípios, Distrito Federal e pela própria União, para avaliar a necessidade de políticas sociais. Se a pessoa requerer um benefício sem esse cadastro, o INSS fará uma exigência para que ele realize esse cadastro. Então, o ideal é que a pessoa já tenha esse cadastro ao requerer o benefício, facilita, agiliza, é um benefício um pouco demorado de analisar, porque exige que o servidor faça toda uma análise cadastral, faça a verificação da renda, ele vai comparar a renda declarada no CadÚnico com a renda de todos os membros desse grupo familiar, que constarem no Cadastro Nacional de Informações Sociais, faz esse batimento para avaliar o cadastro, se existe renda, o cálculo da renda per capita, ainda vai passar pela avaliação social e pela avaliação médica. Bom, quem compõe a família, o grupo familiar desta pessoa, deste requerente? O grupo familiar é composto pelo próprio interessado, pessoa idosa a partir de 65 anos, homem ou mulher, e pessoa, ou pessoa com deficiência, o cônjuge ou companheiro, os pais do requerente, na ausência de um deles, o padrasto ou a madrasta. Os filhos solteiros, desde que residam sob o mesmo teto. Lembrando que filhos casados não integram, ainda que estejam sob o mesmo teto do idoso ou da pessoa com deficiência. Filhos casados não, apenas filhos solteiros, e aí não tem limite de idade. Se esse filho se casou, se separou e voltou para a casa dos pais, por exemplo, não interfere na concessão do benefício. A renda desse filho divorciado ou que já foi casado não integra mais o cálculo da renda per capita deste grupo familiar. Irmãos solteiros também integram o grupo familiar. Regra muito parecida com a questão dos filhos solteiros. Outra questão muito importante. No caso do óbito do titular do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, ainda há pessoas dependentes deste titular do BPC que procuram o INSS para saber se tem direito à pensão. Vejam, cuidado. Não é possível simplesmente afirmar que não há direito à pensão, porque a pessoa recebe um BPC. O BPC não vai gerar direito à pensão. Esse benefício é da assistência social, não tem contribuições do segurado, não exige sequer filiação. Então, ele não gera pensão por morte, que é um benefício previdenciário, mas é necessário verificar se esta pessoa que recebia o BPC vertia contribuições na condição de segurado facultativo. Lembrando que na Previdência Social, no regime geral de Previdência Social, nós temos os segurados obrigatórios, quando a pessoa, a partir de 16 anos, exerce uma atividade remunerada, tem um vínculo na carteira, presta serviços como autônomo. Ele é um contribuinte obrigatório, ele deve necessariamente verter contribuições para a Previdência Social, para o regime geral de Previdência Social. A pessoa que não
tem um vínculo empregatício, a pessoa que não exerce uma atividade remunerada, por exemplo, dona de casa, estudante, que deseja contribuir para um regime de previdência público, pode se filiar a partir de 16 anos. E, inclusive, existe a possibilidade de recolher com alíquotas diferenciadas. Já há alguns anos, a pessoa que presta serviço, pessoa física que presta serviços, e a pessoa que não tem uma atividade remunerada podem se filiar e contribuir para obter benefícios no valor de um salário mínimo com uma alíquota correspondente a 11% do salário mínimo. E ainda existe uma opção para aquelas pessoas cadastradas no CadÚnico, lá naquele cadastro único do governo federal para programas sociais. Aquelas pessoas com uma renda per capita, lembrando, soma toda a renda dos membros do grupo familiar, divide pelo número de pessoas na casa. Essa renda per capita até meio salário mínimo, ou a renda total do grupo de até 3 salários mínimos, essa pessoa que não ofere renda pode contribuir com uma alíquota de 5%. Assim como o microempreendedor individual também pode contribuir com uma alíquota de 5%. Então, voltando, a pessoa, se aquele beneficiário do benefício assistencial da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS, vertia contribuições como facultativo, e isso é possível, os dependentes terão direito à pensão por morte, e nós já vamos estudar sobre isso nas próximas aulas. Terá direito à pensão por morte não em decorrência do benefício assistencial que essa pessoa recebia, mas porque ele vertia contribuições para o regime geral de previdência social como segurado facultativo. Ainda com relação ao CadÚnico, é importante mencionar que, se houver qualquer alteração, o responsável pela unidade familiar que realizou esse cadastro deve procurar o Centro de Referência da Assistência Social ou um Centro de Referência Especializado da Assistência Social do município, o CRAS ou o CREAS, no seu município, e informar que houve essa alteração. O endereço, se alguém do grupo familiar saiu, se houve inclusão de alguém no grupo familiar, qualquer alteração deve ser informada. Esse cadastro deve estar completo, devem constar todos os dados de todos os membros do grupo familiar, inclusive CPF. Agiliza muito se todas as pessoas que compõem esse cadastro no grupo familiar do CadÚnico já possuírem a informação do CPF. Se não houver essa informação, o INSS vai pedir para que o responsável pela unidade familiar compareça ao CRAS e realize essa alteração. Esse cadastro deve estar atualizado e não pode ficar mais de 2 anos sem atualização. Quando o INSS analisa o requerimento de BPC-LOAS, ele verifica qual foi a data da última atualização do CadÚnico. Se tiver mais de 2 anos, ou se tiver sem CPF, ou se sequer existir esse cadastro, será realizada uma exigência para corrigir essa situação. Então, já deixem pronto a pessoa, o responsável por esse grupo familiar, já deve levar todos os documentos, CPF de todas as pessoas que compõem esse grupo familiar e informar direitinho qualquer alteração, não deixar ultrapassar o prazo de 2 anos sem realizar a alteração. Se a pessoa percebe que já vai dando aquele prazo de 2 anos, procure o CRAS do seu município e informe que não houve alteração. Se houve alteração, informe as alterações. Se não houver alteração, não deixe de procurar num período de até, no máximo, 2 anos, para informar que não houve alterações naquele cadastro. Isso atrasa a concessão dos benefícios. A pessoa em situação de rua, a pessoa que mora na rua, também pode requerer benefício assistencial à pessoa com deficiência ou idoso, a partir de 65 anos. A análise desse grupo familiar será realizada a partir das informações daquelas pessoas que estão ali com ele, que vivem ali naquele grupo desse interessado. Ele vai declarar, não existe aqui um teto para a gente identificar as pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas essas pessoas geralmente vivem em grupos. Então, ele informa o endereço, porque tem que ter o endereço para contato. Ele pode informar o endereço de uma entidade de assistência social ou de uma pessoa que tenha
fácil contato com ele, que tenha como passar algum recado para ele. Isso é muito importante. Hoje o INSS trabalha com processos digitais. Então, a informação de um e-mail agiliza muito a análise desse pedido de benefício. Endereço com CEP bem completo, um endereço de e-mail, tá? E é só acompanhar o e-mail, qualquer movimentação no processo será informada via e-mail, e um telefone para contato. Mais um recado importante. Em 2016, em razão daquele caso da síndrome congênita, em razão da microcefalia, que atingiu várias crianças no país, foi criada uma lei com a previsão de um BPC LOAS, um BPC específico, um benefício de prestação continuada específico para essas crianças. Um BPC, a pessoa com deficiência, que nesse caso bastaria a comprovação de que se tratava de um caso decorrente, uma criança que nasceu com essa microcefalia, e ela teria direito a um BPC durante 3 anos. Isso foi muito importante, porque muitas mães tinham que deixar de trabalhar por conta para cuidar dos seus filhos. Então, esse benefício assistencial passou a ser concedido por um período de 3 anos para essas crianças com microcefalia, a partir do nascimento. Mas e depois de 3 anos? Bom, em 2020, a Lei 13.985 passou a prever também uma pensão especial a essas vítimas da síndrome congênita do Zika vírus. Na verdade, deixou de tratar da microcefalia e passou para o nome a tratar das crianças vítimas de síndrome congênita do Zika vírus, que nasceram entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Então, esse benefício assistencial é cessado para a concessão dessa pensão especial, que deve ser requerida pelo beneficiário. Mais um recado importante. O avulso portuário, o trabalhador avulso portuário, que não implementou os requisitos para a obtenção de uma aposentadoria, também tem direito a um benefício assistencial de prestação continuada, só que a partir de 60 anos de idade, não 65. Essa condição do trabalhador avulso portuário é comprovada mediante a apresentação da declaração do órgão gestor de mão de obra. E o interessado também precisa, além de ter domicílio no Brasil, comprovar alguns requisitos. Tem que ter no mínimo 15 anos de registro ativo como avulso portuário. Tem que comparecer, tem que ter um comparecimento mínimo de 80% das chamadas do órgão de gestor de mão de obra para a realização dos trabalhos. Quando chamado para um trabalho, ele tem que ter um comparecimento de no mínimo 80%. E comparecimento no mínimo também a 80% dos turnos de trabalho para os quais tenha sido escalada no período. Então, além dele chamado, todas as chamadas ele tem que comparecer a no mínimo 80%, ele ainda precisa permanecer no seu turno por pelo menos 80% de cada turno. Então, esses requisitos são certificados, lembrando, por uma declaração do órgão gestor de mão de obra. Então, só relembrando, nós estamos tratando hoje de um benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. A Seguridade Social, que é esse sistema previsto entre os artigos 194 e 204 da nossa Constituição Federal, prevê que a saúde, a assistência e a previdência social compõem um sistema de proteção social. No caso dos benefícios do regime geral de previdência, é exigida a filiação e a contribuição dos segurados, exigida essa condição de segurado. Benefícios de saúde ou assistência social não exigem contribuição. O acesso à saúde é universal e o acesso aos benefícios da assistência social são para quem para quem dele necessitar, dos benefícios assistenciais necessitar. Agora, nós vamos resolver algumas questões para testar os nossos conhecimentos. Vamos lá?
Questão de número 1. A assistência social será prestada a quem dela necessitar e tem por objetivos, exceto, letra A, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Letra B, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Letra C, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. Letra D, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal a todas as pessoas com deficiência e aos idosos. E então, você já sabe a resposta? A resposta correta é a letra D. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal a todas as pessoas com deficiência e aos idosos. Veja, nós repetimos algumas vezes que a assistência social é destinada a quem dela necessitar. Não são todos os idosos ou pessoas com deficiência que têm acesso a esse benefício. Nós temos que fazer aquele cálculo da renda per capita, verificar o estado de miserabilidade, de necessidade daquele grupo familiar, daquele solicitante. Vamos para a questão de número 2. Sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, marque o item correto. Serão considerados membros do grupo familiar os filhos solteiros, ainda que não vivam sob o mesmo teto. O exercício, letra B, o exercício de qualquer atividade remunerada acarreta a suspensão do BPC. Letra C, considera-se impedimento de longo prazo aquele com duração mínima de 2 anos. Letra D, o BPC não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social. E então, você já sabe a resposta? A resposta correta é a letra C. Vamos fazer alguns comentários, essa questão é muito interessante. Na letra A, diz assim que serão considerados membros do grupo familiar os filhos solteiros, ainda que não vivam sob o mesmo teto. Quem compõe o grupo familiar do requerente de BPC? O requerente, do ponto de partida, o requerente, o cônjuge ou companheiro do requerente, os pais do requerente, na ausência de um dos pais, madrasta ou padrasto, os filhos solteiros, não importa a idade, desde que residam sob o mesmo teto. Veja, filho se casou, se separou e voltou para casa, para o grupo familiar de origem, a renda desse filho divorciado ou separado não vai mais compor a renda deste grupo familiar para o qual ele retornou. E os irmãos, também solteiros, regra semelhante à dos filhos. Então, essa letra A não está correta. A letra B diz que o exercício de qualquer atividade remunerada vai acarretar a suspensão do benefício. Nós também já vimos que aquela pessoa com deficiência contratada como aprendiz pode acumular o rendimento do BPC, o valor mensal do benefício de prestação continuada, com a renda decorrente desse contrato de aprendizagem durante até 2 anos. Só a partir de então é que o benefício será suspenso e pode ser restabelecido. Lembrando que no caso do microempreendedor individual, se a pessoa com deficiência exercer a atividade como microempreendedor individual, o benefício deve ser suspenso. Ao encerrar essa atividade, ele pode solicitar o restabelecimento do benefício. Nossa resposta correta, a letra C. Considera-se impedimento de longo prazo aquele com duração mínima de 2 anos. De fato, a avaliação da deficiência vai levar em consideração a existência da deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, em conjunto com barreira ou barreiras, aquelas situações do dia a dia que dificultam ou impedem que essa pessoa com deficiência participe em condições de igualdade na sociedade ou exerça seus direitos fundamentais. E esse impedimento deve ser por pelo menos 2 anos. Ao fazer a avaliação biopsicossocial, o médico e o assistente social precisam já tentar identificar, precisam verificar se há uma probabilidade, uma possibilidade de reversão dessa condição antes de alcançar os 2 anos. Se eles conseguirem determinar, prever
de alguma assim, tecnicamente, que dificilmente essa situação será revertida antes de 2 anos, está caracterizado um impedimento de longo prazo. E a letra D diz que o BPC não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social. Veja, não pode ser acumulado com nenhum outro benefício previdenciário, tá? A pessoa não pode acumular uma aposentadoria ou uma pensão por morte com esse benefício assistencial. Mas existem benefícios, Seguridade Social, como nós vimos, abrangem saúde, assistência social e previdência. Existem benefícios de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, não entram naquele cálculo da renda per capita. Existem situações, por exemplo, de benefícios, auxílios temporários. Suponhamos que uma família foi desalojada de sua residência por conta de uma enchente e o município vai pagar durante alguns meses um auxílio moradia para que aquela família se alugue um imóvel e resida em outro lugar. Enfim, esse benefício, esse auxílio temporário, também não integra o cômputo da renda per capita, a renda do grupo familiar, para fins de benefício assistencial. Vamos para a terceira e última pergunta. Sobre revisão e suspensão do benefício de prestação continuada, marque a alternativa correta. Letra A. O BPC pode ser revisto apenas a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Letra B. O BPC será suspenso quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Letra C. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz acarreta a imediata suspensão do benefício de prestação continuada. Letra D. O benefício deverá ser suspenso caso o beneficiário ingresse em curso de nível superior. E então, já sabe a resposta? A resposta correta é a letra B. Vamos comentar essa questão. A letra A diz que o BPC pode ser revisto apenas a cada 2 anos para verificar a continuidade daquelas condições que deram origem ao benefício. Na verdade, o benefício de prestação continuada deve ser revisto a pelo menos a cada 2 anos. Só que esse benefício de prestação continuada, hoje, diante da tecnologia, dos cruzamentos de dados, esses benefícios são, na verdade, as informações são cruzadas o tempo todo, periodicamente, tá? Inclusive o Tribunal de Contas da União realiza batimentos para verificar se existem irregularidades na concessão e manutenção desses benefícios. Na letra B, nossa resposta correta, o BPC será suspenso quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Se a pessoa exercer uma atividade remunerada e se a pessoa exercer uma atividade com microempreendedor individual, o benefício será suspenso. Na letra C, diz que a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz acarreta a imediata suspensão do benefício de prestação continuada. Na verdade, neste caso, como nós já vimos, quando a pessoa com deficiência possui um contrato de aprendiz, como aprendiz, um contrato de aprendizagem, ele pode acumular por até 2 anos. Só que a partir de 2 anos, esse benefício deverá ser suspenso. Letra D, uma dúvida muito interessante, de ordem prática, muitas pessoas têm essa dúvida. Se a realização de um curso de nível superior acarreta a suspensão do benefício. Na verdade, a ideia é o contrário, a ideia é que as pessoas com deficiência sejam readaptadas, inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho e na sociedade, para a participação efetiva na sociedade. Então, é recomendável, na verdade, que essas pessoas realizem cursos que vão favorecer a sua inclusão no mercado de trabalho. A realização de curso superior, não acarreta a suspensão do benefício. Em resumo, hoje nós estudamos o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Vimos que esse benefício é devido às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, idoso, homem ou mulher, a partir de 65 anos de idade. Vimos também que existe um critério objetivo para aferir
dificuldade financeira, chamada de estado de miserabilidade, uma condição de extrema dificuldade financeira deste requerente do BPC, que corresponde até dia 31 de dezembro de 2020, veja, estamos aguardando uma nova alteração, porque esse cálculo da renda per capita vai sofrer alteração. Então, até 31 de dezembro de 2020, esta renda per capita, tá, do requerente do benefício de prestação continuada pode ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Se essa renda for superior, aí nós vamos ter que avaliar, em razão de uma ação civil pública, se existem gastos decorrentes da necessidade de tratamentos, consultas médicas, remédios, fraldas, alimentação especial, se negadas, né, recusada essa prestação pelo Estado. O Estado não tem como fornecer esses itens ao requerente do BPC. Tem a declaração lá no posto, pega a declaração de que o Estado não pode fornecer naquele momento para instruir o requerimento de BPC. Então, esses valores devem ser descontados da renda do grupo familiar na hora de fazer essa conta para chegar à renda per capita. Lembrando que a renda per capita, a gente pega a renda de todos os membros do grupo familiar, divide pelo número de pessoas desses membros e chega ao valor da renda de cada pessoa. Essa é a renda per capita. Vimos também o conceito de o grupo familiar. Quem são esses familiares que compõem o grupo do requerente do BPC? O próprio requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os filhos solteiros e os irmãos solteiros, desde que eles residam sob o mesmo teto. Vimos também algumas questões relacionadas à forma de comprovação dessa renda per capita. Com o passar dos anos, houve uma evolução, deveria ser inferior a 1/4 do salário mínimo. A partir de 2 de abril de 2020, passou a ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Vimos também que existe uma ação civil pública sobre o desconto dos gastos. Vimos também que a existência, quando uma pessoa requer um benefício assistencial, tanto a pessoa a partir de 65 anos de idade, o idoso, quanto a pessoa com deficiência, quando requer um benefício assistencial, eu observo no grupo familiar se existe uma outra pessoa, um idoso a partir de 65 anos, homem ou mulher, ou uma pessoa com deficiência que já receba um benefício assistencial ou um benefício previdenciário de até um salário mínimo. Porque esse benefício, o valor desse benefício, não será contabilizado nesse cálculo da renda per capita do requerente deste novo PPC, idoso ou pessoa com deficiência. Lembrando que esta é uma garantia prevista na Constituição Federal de um benefício no valor de um salário mínimo. Não gera abono anual, não tem pagamento de 13º neste benefício. Vimos também, muito importante, que o benefício de prestação continuada, no caso de óbito do titular, esse benefício não gera pensão. Os dependentes deste segurado deverão comprovar, além da sua condição de dependente, a qualidade de segurado deste titular do benefício de prestação continuada, porque o BPC não gera pensão, mas pode ser que este beneficiário estivesse recolhendo como contribuinte facultativo, e isso é muito importante. O beneficiário do BPC, LOAS, pode recolher sobre um salário mínimo tranquilamente. Pode realizar recolhimentos como segurado facultativo, não vai, essa renda, esse valor do salário de contribuição, em razão decorrente dessa contribuição, não vai integrar o cálculo da renda do grupo familiar. Pode realizar as contribuições. Por quê? Se esse beneficiário do BPC estiver recolhendo como facultativo, ele gera a proteção social aos seus dependentes. Se ocorrer dele vir a óbito, os dependentes poderão se habilitar à pensão por morte. Lembrando também, e isso é muito importante, se o titular deste BPC vier a óbito, nós também precisamos avaliar, verificar, se em vida ele já havia
implementados requisitos para um benefício previdenciário. Suponhamos que esse titular do BPC conseguiu, recolhendo como facultativo, alcançar o tempo mínimo para uma aposentadoria. Vamos falar sobre a aposentadoria programada já já. Mas suponhamos que ele conseguiu alcançar 20 anos de contribuição, no caso do homem, e ele tem, no mínimo, os 180 recolhimentos mensais, e ele já tem mais de 65 anos, porque ele era titular de um benefício por idade. Vamos supor, no nosso exemplo, um benefício assistencial à pessoa idosa. Então, este segurado homem, 65 anos, 20 anos de contribuição, 180 recolhimentos mensais, se ele implementou esses requisitos antes do óbito, a pensão, os dependentes terão direito à pensão em razão deste direito adquirido ao benefício previdenciário do titular do BPC quando ainda em vida. Então, há essas duas possibilidades que devem ser avaliadas. Quando um dependente de uma pessoa, um titular de BPC, requer uma pensão por morte, é muito importante avaliar se este titular tinha qualidade de segurado, se ele contribuía ou se ele já havia implementado o direito a um benefício previdenciário. Eu agradeço a audiência de todos vocês e já convido para a próxima aula. Nós trataremos das aposentadorias programadas ou voluntárias. As regras anteriores, imediatamente anteriores à última reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103 de novembro de 2019, e as novas regras. Espero por vocês. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.